você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos trabalhar um pouquinho a disciplina de Direito Previdenciário, falando de um benefício importante aí para o seu concurso, para a sua prova, que é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, como o próprio nome já diz, um dos requisitos principais dela será a idade. Então, quem primeiramente vai ter direito a este benefício? Quais são os segurados? Todos os segurados. O empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, todos os segurados, todas as categorias terão direito à aposentadoria por idade, tá ok? Então é um benefício exclusivamente dos segurados. Perfeito. Facultativo também? Também tem direito à aposentadoria por idade. Quais são os principais requisitos dessa aposentadoria? Aqui vai ser a exigência de uma idade mínima. Então, para as mulheres, teremos uma idade e para os homens, outra. Mulheres, 60 anos. E os homens, 65 anos de idade. Perfeito. Então, esse é o primeiro requisito para que o segurado faça jus à aposentadoria por idade. Mulher aos 60 anos de idade, homem aos 65 anos de idade. Porém, tem outro requisito essencial para que o segurado faça jus, que é a carência. A carência será de 180 contribuições. Então, aqui seria como dizer que o segurado precisa contribuir 15 anos, tá? Existem, então, alguns concursos que aparecem com questões falando de 15 anos. Ele te traz um problema e coloca no enunciado que o fulano contribuiu durante 15 anos, tá ok? Então, toma um pouquinho cuidado com isso. 15 anos corridos, aí sim fecham as 180 contribuições. Porém, nem sempre o segurado irá contribuir rigorosamente 15 anos mês a mês. Então, cuidado, o enunciado da questão trouxer 15 anos, sem um complemento a mais, que teve algum furo, nem nada, fulano contribuiu 15 anos. Então, muitas vezes ela vai estar falando, sim, dessas 180 contribuições, perfeito? Mas, no geral, aparece 180 contribuições, que é a carência. Lembrando, segurado especial, que não contribua facultativamente, ele tem que comprovar a atividade rural. Então, esse mesmo período em que os demais segurados contribuem, pagam o INSS mês a mês, o segurado especial deverá demonstrar o exercício da sua atividade rural durante 180 meses. A lei não pede de forma contínua, fala descontínua também, mas deverá comprovar, fechar essa carência de 180 meses efetivamente trabalhados na atividade rural. Exceto, claro, se ele contribui facultativamente, ele também terá suas contribuições, pagará o INSS. Perfeito? E a renda mensal deste benefício, como que vai ser calculado? Aqui será a alíquota de 70% do salário de benefício mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Perfeito. 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Este 1%, para chegar a 100%, então ele vai ficar limitado a 30%, aonde fecharia daí o 100% do salário de benefício. Lembrando, segurado especial, um salário mínimo, quando ele não contribui facultativamente. É este o valor que ele vai auferir de aposentadoria por idade quando ele não faz a contribuição facultativa. Vamos para um exemplo para ficar um pouquinho mais claro? Imagine que o José tenha contribuído durante 15 anos. Fechou com suas 180 contribuições, isto é, a carência mínima. E agora ele quer solicitar a sua aposentadoria por idade. Vamos supor que o cálculo do salário de benefício do José tenha dado R$1.000. Este é o valor que deu o cálculo do salário de benefício. Isso é, a
a média das 80% maiores contribuições de todo o período contributivo apurado desde a competência de julho de 1994. Perfeito. Chegou o seu valor do salário de benefício, é a partir deste valor que iremos aplicar a alíquota para chegar a qual é a renda dele. Então, o José deu aqui R$1.000 e ele contribuiu 15 anos. Então, ele terá 70%, esse aplicado já no geral, tá ok? Então, como ele fechou somente 180 contribuições, grupos de 1% a cada 12 contribuições, 180 fechando 15 anos, então ele vai ter mais 15%. Opa, então quem cumpriu a carência mínima vai ter, na prática, uma alíquota de 85%. Portanto, o José, ele vai ter direito a um benefício, aposentadoria, no valor de R$850. É este o valor que ele vai ganhar inicialmente. Para que ele tivesse 100%, isso é, para que ele recebesse esses R$1.000, ele teria que contribuir 30 anos, mês a mês, sem falhar. Se fechasse 30 anos, ele teria direito a esses R$1.000 de benefício de aposentadoria por idade. Perfeito? Então pulamos para cá. Temos algumas regrinhas importantes para que você lembre. A lei, tá? No decreto 3.048, que regulamenta, né, o plano de benefícios e o plano de custeio, a 8.213 e 8.212, traz em seu artigo 51 que os trabalhadores rurais e os garimpeiros poderão ter uma redução de 5 anos da idade. Opa, então aqui os homens irão se aposentar com 60 anos e as mulheres irão se aposentar aos 55 anos de idade. Perfeito. Quem se encaixa aqui nos trabalhadores? Quando o decreto fala os trabalhadores rurais, ele cita os incisos de quais seriam considerados. Então aqui vai entrar o empregado rural? Vai entrar o empregado rural. Então o cara que é contratado por uma fazenda como vaqueiro, por exemplo, e trabalha a sua vida ali como vaqueiro, ele vai poder se aposentar, homem, aos 60 anos de idade, completando a carência de 180 contribuições, com certeza absoluta. Ele vai conseguir se aposentar com essa redução de idade. Porém, carência continua a mesma, 180 contribuições. Assim também como os segurados especiais. Os segurados especiais, comprovando 180 meses de trabalho, também terão essa redução. Os homens aos 60 anos e as mulheres 55 anos, tá ok? E aqui também exige-se comprovação da economia familiar, trabalho em regime de economia familiar, perfeito? Atenção por um ponto. Quando o segurado, esse trabalhador rural, ele não possui o efetivo exercício da atividade rural nos 180 meses, isso é, o período igual à carência, ele poderá utilizar este e os outros períodos por ele intercalados, como outra categoria de segurado. Porém, não vai ter o direito a essa redução de 5 anos na idade, tá ok? É isso que dita também lá nos parágrafos do artigo 51 do decreto 3.048, tá ok? A comprovação da atividade rural. Se faz essencial para o INSS a comprovação através de documentos, então tem que ter pelo menos um início de prova documental. Não é aceito prova testemunhal exclusivamente para comprovação da atividade rural, tá ok? Isso significa dizer que poderá existir testemunhas? Sim. Na prática, o INSS, ele faz a chamada justificação administrativa, chamando testemunhas. Então, seleciona algumas pessoas, irá lá testemunhar, por exemplo, que o Antônio trabalhou efetivamente, trabalhava em regime de economia familiar, com a sua família, sua esposa, seus filhos, sem empregados. Isso é, confirma aquele iniciozinho de prova material. Mas tem que ter o início? Tem. Notas de recolhimento, de venda de produção, tá? Comprovantes de residência, histórico escolar. Tem um rol de documentos que o decreto prevê que servirão para comprovação da atividade rural.
Então, precisa ter um início? Precisa. Não basta a prova exclusivamente testemunhal. O INSS não aceita. É regra, tá ok? E o início deste benefício, quando que ele começa a ser pago? A lei vai nos trazer duas situações. Primeira situação, a questão dos empregados e empregados domésticos. Segunda situação, os demais segurados. Quando que vai começar a receber esse benefício? Os empregados e empregados domésticos, a lei fala a partir da data do desligamento do emprego ou do requerimento, quando não houver o desligamento, ou quando passou 90 dias. O que é esse desligamento? A pessoa, quando se aposenta por idade, ela não é obrigada a deixar seu emprego. Isso é, eu posso continuar trabalhando e ser aposentada, sem problema nenhum. Claro, eu continuo obrigada a contribuir. Se eu continuo trabalhando, me enquadro como segurada, eu vou continuar sim contribuindo. Segurado obrigatório, tenho que contribuir. Então, estou ali na minha empresa, eu trabalho para uma empresa como empregada, já atingi as 180 contribuições da carência, tenho os meus 60 anos e eu quero a minha aposentadoria por idade. Perfeito! Posso sim me aposentar por idade e continuar trabalhando. Então, se eu não me desligar do emprego, será a data do requerimento o início do meu benefício. Caso eu peça demissão, não, agora eu quero curtir minha vida, eu quero me aposentar, não quero mais trabalhar, aí é a data do desligamento. Porém, se da data do desligamento passarem-se mais de 90 dias, aí também vai ser contado desde o requerimento. Para os demais segurados, sempre data do requerimento, tá ok? Contribuinte individual, data do requerimento. Segurado especial, data do requerimento. Então, quando não for empregado ou empregado doméstico, vai sempre se contar a data do requerimento. Isso é o momento que eu fui até o INSS e solicitei. Marquei ali e falei, olha, eu quero me aposentar. Quando eu fui até lá e formalizei o meu pedido, formalizei que eu desejo a minha aposentadoria por idade. Aqui na aposentadoria por idade também, nós teremos a chamada aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela que a empresa solicita. A empresa não me quer mais de jeito nenhum. Eu quero continuar trabalhando, não quero sair de lá. Isso nós vemos muito no serviço público. A aposentadoria compulsória. Chegou uma idade, acabou. Vai ter que ir embora, chega, não vai ter que ficar trabalhando mais não. A empresa, ela também pode demitir, falar, ó, vai se aposentar, não queremos mais você aqui. Porém, ela estará obrigada a pagar uma indenização trabalhista, porque é como se ela estivesse demitindo aquele empregado. Então, ela pode obrigar? Pode, pagando também a devida indenização trabalhista. Aqui, a idade para aposentadoria compulsória para as mulheres será 65 anos. Então, acresce um pouquinho mais, né? 5 anos. Já para os homens, será de 70 anos de idade. Perfeito? Então, quando o homem atingir 70 anos de idade e a carência, se este empregado não atingiu a carência necessária, isso é, as 180 contribuições, a empresa não pode obrigar, não pode forçar a aposentadoria. Porém, se ele já tem as 180 contribuições, chegou nos 70 anos, a empresa pode obrigar a ele se aposentar e encaminhar a aposentadoria dele, pagando a devida indenização trabalhista. Perfeito? Visto então a aposentadoria por idade, vamos falar um pouquinho também sobre uma aposentadoria especial para os deficientes? Me acompanhe. Na nossa Constituição Federal, mais precisamente lá no artigo 201, está previsto que os benefícios não serão criados de uma maneira desigual. Porém, existem algumas situações em que alguns segurados terão uma diferenciação dos demais, ou por trabalhar em condições especiais, onde nós já temos aposentadoria especial, e estava previsto também para os portadores de deficiência, que ficou um bom tempo sem alguma regulamentação. E veio agora com a Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013. Então, assim, demorou um bom tempo até que se criasse uma lei complementar prevendo uma normatização especial, um tipo de figura, né, de uma aposentadoria especial
para as pessoas portadoras de deficiência. Ok, e o que essa lei vem entendendo como portadoras de deficiência? Fala lá que são aquelas que têm um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Opa, até sensorial, isso é a cegueira, pessoas surdas que tenham alguma dificuldade nos seus sentidos. Então são pessoas que vão ter esse impedimento que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade de modo igualitário, tá ok? Então tem uma deficiência física, né? Não consegue andar, ou alguma deficiência intelectual que os impedem de estar em igualdade. Tratar os iguais é isso, é tratar também os desiguais como desiguais, né? Dar as mesmas condições para que todos andem junto. Então essas pessoas terão um meio diferenciado de aposentadoria. Vão ter que contribuir? Claro que vão ter que contribuir. E quais são as exigências? A lei vem trazendo que a exigência principal é que tenha 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos de tempo de contribuição se mulher, se a deficiência que este possui, física, mental, intelectual, sensorial, for grave. Se essa não for grave, for moderada, não for nem tão leve, mas nem tão grave assim, estiver no meio termo, a exigência será de 29 anos de tempo de contribuição para os homens e de 24 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Caso essa deficiência exista, mas seja de natureza leve, a exigência será de 33 anos de tempo de contribuição no caso dos homens, reduzindo-se para 28 anos no caso das mulheres. Então nós temos aqui as primeiras exigências, um tempo de contribuição. Quando a gente fala de tempo de contribuição, uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, a regra em geral para os homens e para as mulheres é 35 anos homens e 30 anos mulheres. Então aqui dá uma reduzida neste tempo para todos, dependendo da gravidade da sua deficiência, isso é, de como ela é. Ela é grave, ela é moderada ou ela é leve, tá ok? Então, apurado esse grau de deficiência que ele tem, vai se encaixar os tempos de contribuição. Tem também um outro critério com a idade. Fala de 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres, independentemente do grau de deficiência. Isso é, leve, moderada ou o grau mais grave, desde que cumprido pelo menos os 15 anos de contribuição e comprovada a deficiência durante igual período. Então nós vamos ter duas situações diferentes. Ou vai buscar uma aposentadoria por um tempo de contribuição, ou então a questão por idade, quando este cumprir com pelo menos 15 anos de contribuição. O tempo de contribuição, quando coloca aqueles 33 anos, por exemplo, não se tem uma idade mínima. A lei complementar não trouxe uma idade. Aqui já vem estabelecendo uma idade. Então, quem às vezes não consegue atingir 30 anos de contribuição, 20 e poucos anos de contribuição, como exige, poderá se aposentar quando completar essa idade, 60 ou 55 anos e os 15 anos de contribuição, perfeito? E a renda mensal, quanto será? Quando ele se aposentar com aqueles tempos de contribuição, com 30, seus 20 e poucos anos de contribuição, será 100% do valor do salário de benefício apurado. E quando for nos 60 anos ou 55 anos, aí será o mesmo cálculo da aposentadoria por idade, 70%. Mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, no máximo de 30% do valor do salário de benefício apurado. Perfeito? Essas que são as regras, então, para a aposentadoria, aqui para os portadores de deficiência. Portanto, o grau de deficiência, se é leve, moderada ou grave, vai ser apurado em avaliação médica e funcional, que será instrumento, né? Que será matéria de regulamentação. Vai ser apurado então pelo INSS, provavelmente este grau.
Quando a deficiência for anterior à vigência à lei, isto é, essa lei ela é de 8 de maio de 2013 e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de maio de 2013. Lá cita que essa lei entra em vigor após 6 meses da sua publicação. Então, quando ela entrar em vigência, após os 6 meses, vai se apurar na primeira avaliação qual é o grau de deficiência e a data provável do início. Então, para as pessoas com as deficiências anteriores à data da vigência. Perfeito? Então, aqui vai se apurar nessa primeira avaliação. Quando foi a data provável? Pois pode ser que as pessoas tenham nascido com essa deficiência ou adquirido no decorrer da vida. Posso eu estar aqui dando aula aqui para você, sair aqui do alfa e sofrer um acidente, ser atropelada e acabar ficando deficiente. Perder a movimentação, perder a mobilidade das minhas pernas. Pode acontecer? Pode. Estamos sujeitos a isso. Então é a partir deste momento que eu vou ser considerada deficiente física ou posso ter nascido. Então vai ser apurado qual é a data provável, quando provavelmente a pessoa adquiriu essa deficiência. Foi a nascer? Foi com um determinado acontecimento? Quando? Que mês? Que ano? É isso que vai ser apurado, tá ok? Vamos dar uma lida aqui, artigo 9º da Lei Complementar, muito importante, traz alguns detalhezinhos, algumas regrinhas bem interessantes. Me acompanhe na tela. Aplicam-se às pessoas com deficiência de que trata essa lei complementar 1. Fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado. 2. A contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio da Previdência do Servidor Público ou ao regime de Previdência Militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente. 3. As regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 4. As demais normas relativas aos benefícios do regime geral de previdência social. E 5. A percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta lei complementar. Portanto, esse artigo 9º, ele traz algumas disposições ali finais importantes, como por exemplo o fator previdenciário, como ele irá incidir aqui na aposentadoria para as pessoas portadoras de deficiência. Aqui não vai ter essa obrigatoriedade, como tem, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição. Será aplicado o fator previdenciário quando mais vantajoso melhorar o benefício, senão será excluído o fator previdenciário do cálculo da renda mensal. Perfeito? Então, artigo importante aí para que você tenha conhecimento. Então, falando agora das aposentadorias, vamos testar um pouquinho os seus conhecimentos? Me acompanhe aí a primeira questão na sua tela. Via de regra, para a concessão da aposentadoria por idade no regime geral de previdência social, é necessário, além de ter completado a idade mínima exigida, que o requerente comprove o recolhimento efetivo de 180 contribuições mensais. No caso de requerente ser segurado especial, ele deve provar tempo mínimo de efetivo exercício rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício por igual tempo ou número de meses de contribuições mensais exigidas dos segurados não especiais. Questão está corretíssima, de acordo com o texto de lei. Isto é, quais são os requisitos necessários mínimos ali da idade, da aposentadoria por idade. Falando da questão do segurado especial, dele ter de cobrar ali, de provar o seu tempo de atividade, perfeito? No mesmo período que os demais comprovam a sua efetiva contribuição. Perfeito, que segue no texto de lei, questão corretíssima. Vamos para a próxima? Me acompanhe na tela. José exerceu atividade rural em regime de parceria com João. Não tinha empregados, contava com a ajuda de seus familiares para o cultivo de subsistência e pretende aposentar-se por idade em 2011, no valor mínimo. Nessa situação, José deve: a. comprovar o exercício de atividade rural no período de 36 meses que antecede o requerimento do benefício. B. comprovar o exercício de atividade rural por contrato
contrato de parceria firmado em 2011 por seu parceiro João. C. Comprovar o exercício de atividade rural no período de 180 meses que antecede o benefício por prova testemunhal. D. Requerer o processamento de justificação administrativa, acompanhada de início de prova documental. E. Apresentar declaração de 2 testemunhas com firma reconhecida em cartório. O comando da questão nos traz a situação do José, que está querendo se aposentar em 2011. E fala ali contrato de parceria, regime de economia familiar. Isso é, ele é segurado especial. Então, quais são os requisitos? Qual é a questão correta com relação à aposentadoria do José? Vamos analisar as alternativas? A letra A está incorreta porque fala de 36 meses, quando na verdade ele deve comprovar 180 meses de efetivo trabalho rural. A B está incorreta, ela faz um pouquinho confusa quando ela fala, de parceria, de provar com contrato. Realmente, contrato de parceria deverá ser firmado, apresentado, é um meio de prova também. Porém, ele fala de 2011, contrato firmado em 2011, negativo. 2011 é o ano que ele quer se aposentar. Este contrato que deve ser apresentado, com certeza, anterior a 2011, anterior a este tempo que ele foi lá pedir para se aposentar. Perfeito? Não o contrato a partir de 2011. Então, questão incorreta também, a B. A C está incorreta porque fala que ele deve comprovar os 180 meses por prova testemunhal. Negativo, exigência, início de prova material. Tem que provar documentalmente, por documentos, por provas materiais. Não basta somente testemunhas para o INSS. Portanto, incorreta a alternativa C. A D aqui se encontra correta, isso é, ele faz o requerimento e deverá comprovar o período, através de justificação administrativa, mas com início de prova documental. Então, a justificação administrativa, apresentação de testemunhas, alguém que vai lá confirmar que o segurado especial realmente estava lá, que o José estava lá, namorou no seu sítio, ele vai simplesmente afirmar o que já está inicialmente comprovado, que já se tem em documentação. Então, sempre necessita de um início de prova material, não bastando somente testemunhal. Portanto, está corretíssima a alternativa D. A E está incorreta. Em algum momento a gente falou de precisar de firma reconhecida para apresentar testemunhas. Negativo, ele tem que mostrar documentação, notas, tem um rol no decreto 3048 de documentos que devem ser apresentados. Nada disso, não há necessidade de levar testemunhas e com firma reconhecida em cartório. Perfeito? Então encerramos por aqui as nossas questões. Bons estudos para você. Não deixe o textinho de lei também acompanhando as nossas aulas com o texto de lei. Perfeito? Nos vemos numa próxima. Até mais.